Começando, boa noite. Hoje nós vamos falar do capítulo 11. Nós estamos aproximando da reta final do livro, né? E da atualidade também. Já estamos nos anos 2000, que é ontem, né? Esse capítulo achei que segue a linha padrão dos outros, inclusive nas partes que são meio cansativas de vai e vem. A parte da descrição da crise financeira, que eu achei um pouco mais cansativa, né? Mas, assim, são momentos interessantes de comentar. Aí ele passa por alguns eventos importantes, né? O estouro da bolha dos .com, aí eu senti que ele falou da Enroll com tantos elogios nos capítulos anteriores, aí aqui foi quase nada para falar da das falhas, né, da corrupção, das questões contábeis. Fala do 11 de setembro, da China, o crescimento da China, a bolha imobiliária, a crise do subprime em 2008, as questões de como que o governo reagiu a essa crise, com resgates financeiros, os desdobramentos de desemprego, de queda, né, que continua uma queda no crescimento da produtividade, então a produtividade americana vai ter um crescimento, mas um crescimento mais lento, e esse é o panorama geral, né, do capítulo. Não sei se vocês querem destacar alguma coisa dessa parte mais geral, antes da gente entrar para as discussões específicas. Não, além disso, só basicamente essa questão dos ataques que teve, questão do governo também, da forma como ele agiu, tipo, algumas medidas que eu achei meio que ele colocou meio, não sei se talvez populista, tipo, o governo queria ajudar as pessoas, por exemplo, comprar casa, financiar e tudo mais, e às vezes não estava subestimando um pouco das consequências e depois lá na frente pagou caro por isso. Então, basicamente, são esses aspectos mesmo. Assim, o capítulo em si, eu gostei, esse capítulo em si, eu gostei muito dele, até porque tanto minha dissertação de mestrado como a tese de doutorado estão em partes, assim, nesse capítulo. A minha dissertação de mestrado foi sobre as causas da crise subprime e numa vertente bem ao contrário do mainstream, que está inclusive no livro. Alan Greenspan foi uma das minhas fontes, e a minha tese de doutorado foi sobre a resposta monetária à crise subprime. Então, assim, eu identifiquei muito, e nesse capítulo em si, nós vamos falar mais à frente, mas eu gostaria de mais uma vez chamar a atenção que a crise subprime, que é a grande vertente aí do capítulo, mais uma vez você está vendo o mensageiro sendo queimado, mas ele só transmitiu uma mensagem, tá? E eu vou falar mais à frente sobre isso. Estão culpando o mensageiro, que no caso é o mercado financeiro, novamente. Isso, na minha opinião, é equivocado, ou pelo menos exagerado, tá? O livro não faz isso em si, mas 80% das teorias fazem. Vamos lá, acho que vai ser até bom, que aí sua área você conduz melhor do que eu essa discussão, porque eu achei o capítulo mais chato. Essa parte de finanças não é muito comigo. Mas vamos lá, no começo, essa parte eu anotei aqui para destacar a criação dessa lei Sarbanes-Oxley, e aí eles destacam essas, depois eles destacam o Acordo de Basileia I, Basileia II, que são legislações, né, normas com grandes impactos contábeis. Então, essa parte do capítulo eu achei que conversa muito e provavelmente agradaria muito pessoas formadas nas ciências contábeis, né? Tem grandes impactos aí nas regras de auditoria, de balanço, o que as empresas podem fazer. Eu coloquei também na 375, né, o destaque da China. A China entra, né, com grande peso no comércio internacional, e aí isso significa para
a população de forma geral, como a gente vê hoje em dia, né, acesso a muitos produtos mais baratos, mas eles destacam na página seguinte o índice de desemprego, que aí as empresas vão se transplantando para a China, né, e isso vai gerar um desemprego, pelo menos no curto prazo. Isso conversa muito com discussões que a gente já teve antes, em capítulos anteriores, inclusive naquela vez que falei dos carros com motorista, dos caixas de supermercado, que essa automatização gera um desemprego, muitas vezes, na mão de obra que é a mais barata, né? Então, com menos qualificação e menos chance de realocação rápida. E aí, isso gera um certo problema público, porque essas pessoas vão ficar, digamos assim, né, ressentidas com o desemprego e como que o governo está deixando essas pessoas ficarem desempregadas e tudo mais. E aí, depois da 377, essa expansão dos gastos do governo Bush em 2003, com a expansão da cobertura do Medicare, que conversa lá atrás, né, que eu pulei, mas os grandes gastos militares depois do 11 de setembro também. Então, teve a invasão do Iraque, né, a guerra do Afeganistão, do Iraque, grandes gastos militares que contribuem para a expansão do déficit do governo. Esses são os meus destaques dessa primeira parte que eu anotei aqui. Algum outro? Não, eu separei só esses dois mesmo, que foi essa questão da China, que, pelo menos para mim, que são mais, assim, a gente tem essa ideia de, a China é comunismo, só que aqui ele aborda já uma China mais com esse capitalismo, a moda chinesa, então, não necessariamente é aquele comunismo que a gente vê e tudo mais, e essa questão também da expansão dos gastos, que a população é linda, fala, não, o governo entra e fala assim, eu vou reduzir impostos, todo mundo vai ter casa, todo mundo vai ter não sei o quê, só que em contrapartida dos gastos, então meio que não faz sentido, e acho que isso também dá para relacionar até talvez um pouco com a situação nossa no Brasil hoje. Então, de certa forma, é bom no curto prazo ali, se fala assim, não, o governo vai reduzir impostos, só que no final das contas, aqui ele fala, né, que depois a gente vai ver isso mais à frente, que foi sucedido por um pesadelo americano, que é basicamente isso, depois a conta vem. Então, não adianta falar uma coisa, mas se no bastidor tá acontecendo outra, depois a conta vem. E mais cara, né? Eu me lembro, assim, o governo Bush talvez tenha sido um dos governos pelos quais eu já me entendia por gente. Você já fazia primeiro, segundo ano científico, você já fazia geografia, história, você já acompanhava mais essa situação. E é interessante que ele se vendia como um conservador, como um cara, de alguma forma, liberal, que ia ter um orçamento equilibrado. Ele se deparou com uma situação ímpar, que os Estados Unidos estavam gerando superávit, que nós já citamos na aula passada, na era Clinton, e eles não sabiam o que fazer com o dinheiro que estava sobrando no caixa. Pode parecer complicado isso, mas um governo que tem muito superávit e reduz muito a sua dívida, ele começa a ter problemas em praticar política monetária, porque a política monetária é praticada no mercado de dívida. Então, da mesma forma que não é bom uma dívida explodir num país, ela não pode chegar a zero, porque traz grandes transtornos. E eles estavam começando a se deparar com isso. E aí, o Bush vem com a plataforma, diminuiu muito os impostos. Só que aí você teve a bolha da internet que estourou em 2000, o ataque ao World Trade Center e os gastos em guerra. E os Estados Unidos saíram de um superávit em 98, 99, um dos maiores déficits públicos em 2003, 2004. Tá? E isso foi uma guinada muito grande. Os alunos de macroeconomia têm que lembrar que déficit em transações correntes geralmente são associados a déficits públicos, tá? É o famoso dicotomia a famosa significância de déficit gêmeos. Então, a partir do momento que os Estados Unidos, baseado no governo, começa a gastar muito,
os Estados Unidos não conseguiam produzir tudo, eles tiveram que importar. E a China estava emergindo como a grande potência comercial e foi, assim, a grande benefício fiscal dos Estados Unidos. Aqui, inclusive, eu quero fazer um parêntese para fazer uma recomendação de um livro, que é a biografia do Bush, a autobiografia do Bush, tá? Principalmente baseada nos governos dele. Chama Decisions Point, tá? É uma biografia muito, muito boa. O Bush, em termos de presidente, eu acho que foi um dos péssimos presidentes que os Estados Unidos já teve, principalmente com a questão da economia. Gastou muito, no texto aí falou, ele fez um dos maiores aumentos do Medicare, colocando remédios controlados que antigamente não estavam prescritos no Medicare. Foi um rombo nas finanças dos Estados Unidos, que eles pagam a conta até hoje. Mas, mais uma vez, o que é lembrado criticamente, que é a questão das guerras do Iraque e do Afeganistão, nesse ponto eu já, que 90% das pessoas olham com forma negativa, eu acho que eu olho com forma positiva. E quem quiser um bom livro para se ler, é gostoso de ler, tá? Chama Decisions Point, do George Bush. Ele fala mal de si mesmo no livro? Não, ele não geralmente não, né? Ele conta mais a versão dele dos fatos, porque uma das grandes acusações que tinham ele é que estavam falando que tinha a discussão que tinha armas de destruição em massa no Iraque. E aí ele falou que a CIA fazia relatórios que tinha. Quando invadiram lá, não tinha bosta nenhuma. E aí é a grande discussão, o grande debate, até que ponto ele sabia que ele não sabia. Mas, assim, ele escreveu o livro num momento que ele era muito desmoralizado, sabe? Assim, foi um dos presidentes, assim, dos que eu vi, ele saiu muito desmoralizado. Hoje em dia, ele está bem velho não, mas está bem, você nota que ele está bem mais velho. E hoje em dia, vários documentários, assim, ele aparece falando tal e tal, mas eu acho que ele tentou, todo presidente dos Estados Unidos, quando sai mal, eles escrevem uma autobiografia para meio que contar a versão deles e se retratar. Mas não fala mal de si, não. Eu perguntei, tem uma frase que agora eu esqueci exatamente de onde que estava, acho que foi o Orwell falando alguma coisa sobre autobiografias, que você não deve confiar em autobiografia que não fala dos seus vexames, das coisas ruins que acontecem. Mas enfim, parênteses, depois eu acho a citação direitinho. O Churchill falava que a história vai falar bem dele, porque ele vai escrever a história. O Churchill falava isso, e realmente o Churchill ganhou até o Nobel de Literatura com uma das obras que falava muito bem de si próprio. Com razão. Na próxima sessão, né, a crise financeira, aí acho que eu vou deixar para você fazer os destaques, então, Luiz, porque eu só anotei, assim, né, é o panorama geral que eu faria, um resumidão da crise financeira, que a gente começa um monte de pessoas comprando casas, com os bancos fazendo empréstimos para pessoas com restrições de pagamento, né, com riscos cada vez maiores, e essas hipotecas que estão cada vez mais arriscadas foram sendo incluídas em fundos de investimento, né? Então, em outros instrumentos financeiros para tentar pulverizar o risco. Só que aí, como a ideia era de que os valores dos imóveis estavam subindo, né? Então, isso seria compensado, supostamente, pela venda dos imóveis no futuro. Mas como teve o estouro da bolha, os imóveis começam a cair de preço, e aí todos esses ativos que foram sendo pulverizados por aí estavam cheios dessas hipotecas, e aí gera a crise do subprime com falência de bancos e a reação em cadeia, né? Então, foi uma grande crise em 2008. Esse é o meu resumido. Você está no mudo. Bom,
Aí, foi, né? Ah, tá. Dessa parte também eu marquei, grifei algumas coisas aqui, mas, assim, mais para voltar. É, assim, eu acho interessante a questão do Lehman Brothers, tipo, o setor que eles estavam lá, que eu não sabia que era algodão, e aí depois fala que envolveu com cinema, com varejo, depois teve a fusão lá com outros. E aí fala também que ele era o quarto, dentre os maiores, né? Mas eu acredito que e com essa questão da crise, os outros também, o terceiro, o segundo, o primeiro também foi junto. E aí também eu queria entender o professor Luiz até falou que pesquisou mais na área, essa questão das hipotecas, que eu até queria ter pesquisado antes, só que eu não pesquisei, para entender um pouco melhor como é que funcionava essa questão das hipotecas, desses investimentos em hipotecas. Só isso mesmo. Marquei assim. Tá, vamos lá. Eu vou tentar fazer um resumo breve e até uma síntese do muito que eles falaram, tá? Geralmente, é aquilo que eu falei com vocês, da mensagem e do mensageiro, tá? O mensageiro era o mercado financeiro e culparam o mensageiro, mas a mensagem era um pouco diferente. Tanto é que as coisas não mudaram muito desde a crise subprime em termos de regulação e etc. E você não está tendo outra crise subprime. Vou fazer eu vou falar uns minutinhos aqui, basicamente o que aconteceu. Tudo começa mais ou menos nos anos 2000, início dos anos 2000. China entra, tudo falou aí no texto, China entra no OMC, tá? E os Estados Unidos entram nessa espiral fiscal, gastando como se não houvesse amanhã. Então, os Estados Unidos começaram a importar muito, tá? E a China e outros países asiáticos, falou aí também no texto, começaram a utilizar o excesso de reservas cambiais que eles tinham, que eram advindas do superávit comercial, investindo na economia dos Estados Unidos. Então, o dinheiro saía dos Estados Unidos e voltava para os Estados Unidos. A China ia e comprava títulos americanos, por exemplo. Quando teve a bolha de .com e depois o ataque ao World Trade Center, no livro fala que a inflação dos Estados Unidos estava muito baixa, chegou a 1% e eles estavam achando que ia chegar a zero. Eles queriam evitar isso ao máximo. Baixaram a taxa de juros para patamar próximo a zero. Hoje em dia, principalmente com essa discussão de choque de oferta, guerra que está tendo no Irã, vocês devem lembrar que um banco central, geralmente, ele tem dois motivos pelos quais ele costuma aumentar a taxa de juros. Ou a inflação está alta, ou a dívida pública está tendo uma desconfiança na dívida pública. Os Estados Unidos estavam subindo muito a dívida deles, tá? Só que esse excesso de oferta de títulos americanos ou de dívida dos Estados Unidos estava sendo absorvido pela China e por outros países asiáticos, inclusive o Brasil, que na época construiu quase 200 bilhões de reservas cambiais. E a inflação estava baixíssima porque a China cada vez exportava mais produtos com preços menores do que se fabricavam antes, tá? Teve um ministro japonês que na época chamou isso de ventos de deflação vindos da China. Estados Unidos ficaram com a inflação muito comportada entre 2001 e 2005, e a taxa de juros ficou em quase 0%. O que aconteceu? Quando a taxa de juros está quase a 0%, você tomar risco, você não tem praticamente custo de oportunidade nenhum, tá? Porque o custo de você errar é 0% de juros. É muito diferente de uma taxa de juros que está no Brasil, que hoje em dia é 14%. Todo mundo começou a pegar empréstimo, tá? E aí, o que aconteceu? Aquilo que a Nayara falou. A Nayara tinha um gasto de 10 mil por mês, mas ganhava só 5. Aí a Nayara hipotecava a casa dela. Esse dinheiro da hipoteca da Nayara, ela pegava esse dinheiro para
pagar o seu cartão de crédito, o seu excesso de gastos durante um ano, tá? Passou um ano e meio, acabou o dinheiro, a Nayara ia e refinanciava a casa dela. A casa dela, que valia 100 mil, já estava valendo 150 mil. Ela pagava a dívida anterior e vinha um troco. Então, você teve um boom imobiliário, porque a taxa de juros estava muito baixa. O que aconteceu? O que aconteceu é que em 2005, 2006, o preço das commodities começou a subir. Pouca gente se lembra disso, mas hoje em dia o pessoal está preocupado com o petróleo a $110. Na beirada da crise subprime, o petróleo chegou a bater $150. Então, estou falando coisa de quase 20 anos atrás. E aí, a inflação começou a subir, o Banco Central dos Estados Unidos rapidamente subiu a taxa de juros de 1% para 7%. Grande parte das dívidas americanas, principalmente as de maior risco, eram pós-fixadas. O juro subia, a prestação subia. O preço das casas diminuiu, então, quando a Nayara chegou lá para fazer novamente essa jogada, que a casa dela só aumentava e ela pegava o troco para gastar mais, a casa dela estava valendo a metade do que valia. Ela devia, por exemplo, o banco agora 300 mil e a casa dela valia 100 mil. Tá? E os bancos estavam com isso no ativo, como 300 mil reais, que era a dívida da Nayara. A partir do momento que os bancos começaram a jogar essas casas para vender no público, o preço desmoronou mais ainda. E nisso, uma taxa de juros alta, e por causa do ciclo econômico, isso faz com que a economia desacelere, o desemprego subiu. Quem não estava nessa jogada não conseguiu mais pagar a prestação da casa, vamos supor que o Gabriel não estava nessa jogada. Ele só tinha feito uma hipoteca para comprar a casa própria. Mas a partir do momento que a taxa de juros subiu de 1% para 7%, a prestação do Gabriel subiu 50%. Com dinheiro, com o salário que ele dá, não vai dar para ele pagar. O banco vai e toma essa casa também. Durante todo esse ciclo que os imóveis que estavam no balanço dos bancos subia, os bancos anunciavam lucros recordes, que era o ativo menos passivo, o patrimônio líquido deles subia de forma exponencial, e era uma festa, que é retratada em filmes como A Grande Aposta, Grande Demais para Quebrar, e etc., tá? Acho que aquele também, não sei o que, de Wall Street, com o Leonardo DiCaprio, o Lobo de Wall Street, com o Leonardo DiCaprio. E só que, a partir do momento que o preço dos ativos começou a despencar, os bancos tiveram que anunciar perdas bilionárias. Aí, quando você está falando do Lehman Brothers, nesse filme Grande Demais para Quebrar, em fevereiro de 2008, a ação do banco estava valendo $60. E ofereceram para eles para comprar o banco a $50. Só que ele, com uma coisa que não achava que o banco estava com problema, que havia crise nem nada, não vendeu. Em 15 de setembro de 2008, a ação do banco estava valendo centavos de dólar, que foi quando o banco quebrou, tá? E aí as pessoas fazem uma jogada, viram e falam, olha, mas se não tivesse tido estas inovações financeiras, dos derivativos, etc., isso não teria acontecido. Mas, na verdade, quando a espuma baixou, você viu quem quebrou e quem saiu ileso, os grandes bancos dos Estados Unidos saíram até mais fortes da crise do que entraram. O JP Morgan é um grande exemplo. O que quebrou foi uma parte do sistema financeiro americano que é muito parecido hoje em dia com as fintechs no Brasil. Eles chamam de shadow banking, tá? Estava fora da cobertura do Banco Central dos Estados Unidos.
E eles se alavancaram muito e fizeram coisas do arco da velha. Mas se chama de crise subprime, gente, mas as hipotecas subprime, se eu não me engano, eram 1 ou 2% dos problemas hipotecários dos Estados Unidos. Os grandes problemas hipotecários dos Estados Unidos não estavam nas subprimes, que eram, por exemplo, aí as pessoas contam gostam de fazer aquelas comparações para impressionar. Prostitutas mexicanas que estavam ilegais nos Estados Unidos tinham 2 apartamentos, 2 hipotecas de 2 apartamentos. Aí eles colocam esses casos, mas isso é um ou outro. E derivativos, o que eles fazem, basicamente, é que o derivativo é alguma coisa que deriva de um ativo. Então, eles pegavam, por exemplo, aí você tinha agências de classificação de risco, né? O Gabriel emitia um título. Esse título era o título do Gabriel. Eu e a Nayara não sabíamos se o Gabriel é bom pagador ou mau pagador, mas nós sabemos que o Banco Central dos Estados Unidos, que o Tesouro Nacional dos Estados Unidos é bom pagador. Então, eu pegava um título do Gabriel, um título do Tesouro dos Estados Unidos, juntava num título e chamava de título bonito e vendia para os outros. As agências de avaliação de risco, muitas das vezes, colocavam que esse título era valioso, por quê? Historicamente, esse título, que performava por um fundo mútuo, etc., não caía. As pessoas começaram a comprar isso como se não houvesse amanhã. Mais ou menos igual do Master, tá? Que muita gente comprou CDB do Master, inclusive eu. Porque era segurado no Fundo Garantidor de Crédito, que foi inspirado no dos Estados Unidos. Então, gente, o que eu acho que fica de importante sobre isso é a debênture, só que é de uma empresa, não é isso? É a dívida de uma empresa. Mas o que fica de lição é que, mais uma vez, eles culpam o mercado e nós vemos, assim, no livro que o governo dos Estados Unidos fez muita coisa para incentivar o boom do mercado imobiliário, o Gabriel citou alguns. E outra coisa, essa roda da fortuna, que foi dinheiro sair dos Estados Unidos, ir para a China e voltar para os Estados Unidos, não foi coisa de mercado, não, foi coisa de governo. Do lado dos Estados Unidos, gastando como se não houvesse amanhã, isso é intervenção governamental. E do lado da China, fazendo dumping e uma política cambial ultra expansionista de deixar a taxa de câmbio muito desvalorizada para poder vender produtos para outros lugares, como se não houvesse amanhã, tá? E aí começam a culpar, poxa, perderam não sei quantos milhões de empregos na manufatura. Se não tivesse perdido para a China, tinha perdido para outro país. Era a mesma conversa com o Japão. Me cobraram tanto que hoje eu lembrei de colocar o artigo no Instagram, não, como é que chama? Naquele negócio lá que tem... Telegram. E no artigo eu mostro para vocês que o Trump fez aquela política comercial em 2025, fechando as fronteiras dos Estados Unidos para produtos da China, principalmente, e a China continuou produzindo a mesma coisa, só que ela começou a fazer intermediação. Então, a China deixou de ser o maior exportador dos Estados Unidos e o México passou a ser o maior exportador para os Estados Unidos. Só que o que é grande parte das exportações do México vem da China, bate o carimbo made in Vietnã também, Coreia do Sul um pouco, coloca made in México e exporta para os Estados Unidos. E assim, é a nossa Zona Franca de Manaus. É isso que a China faz com o México, é a nossa Zona Franca de Manaus. Nossa Zona Franca de Manaus, a China manda as coisas para lá, tá? Com imposto zero, nós colocamos made in Brasil e vendemos aqui no Sudeste 30%, 40% mais caro. É isso. Assim, é um resumo, assim,
Claro, gente, que passou muita coisa. Se o Gabriel que tiver alguma dúvida, um dia eu posso falar das relações do mercado financeiro, das empresas hipotecárias com os bancos comerciais, os bancos de investimento, as seguradoras, mas basicamente foi uma crise que foi gestada por grande intervenção do governo. E se não tivesse acontecido a crise em 2008, ia ser alguma outra coisa que ia acontecer. Na época, não sei se vocês lembram, as grandes empresas dos Estados Unidos, General Electric, General Motors, a Chrysler, a Ford menos, a Ford não precisou não. Elas tiveram que ter intervenção do governo, porque elas estavam quebrando. A Chrysler, que era um dos símbolos do capitalismo americano, foi vendida para a Fiat, da Itália. Vejam bem, a Chrysler, que era um símbolo de Detroit, foi vendida para a Fiat, tá? Hoje em dia é da Fiat. Então, assim, a questão estrutural dos Estados Unidos ia muito além do setor financeiro. E, baseado nessa questão, crises econômicas são boas nesse sentido, por causa da destruição criativa. Você destruiu muita coisa que estava errada. É claro que, no curto prazo, você tem um preço, mas eu peguei alguns dados até para trazer hoje para vocês. O crescimento dos Estados Unidos nos últimos 10 anos é maior do que dos 10 anos anteriores. Tá? Passou na média de 1,6% para 2,3%. Se não tivesse a crise subprime para dar uma chacoalhada, isso não teria acontecido. E os Estados Unidos estão vivendo um dos seus melhores momentos, a despeito dos governantes que parece que não param de errar. Tá? Mas num concurso de beleza, onde só tem candidato feio, o menos feio é o que ganha. Excelente. Uma aula de subprime. Exatamente. Você acabou falando já também das raízes da crise, né? Então, vou Eu estou até ver escutando, aqui. só vou tomar um antibiótico, rapidinho. Tá, joia. Uma das questões que eu anotei aqui das raízes foram o desequilíbrio entre excesso de poupança, que aí o Luiz já mencionou, né? As políticas públicas dependem um pouco desse processo que a gente usa de taxa de juros para incentivar ou desincentivar consumo. Quando você tem muita poupança, esse instrumento fica um pouco comprometido. Na seguinte, falando assim que em 2000 o mercado de subprime correspondia a 7% de todas as hipotecas. Então, o que o Luiz falou também, né, que era uma parcela pequena, mas relevante, né, E, deixa eu ver o que é mais. Acho que eu só marquei isso, o resto já foi para outra sessão. Eu também, nessa sessão, marquei pouquinha coisa. Eu só marquei a questão do Fundo Monetário, que ele cita aqui a queda do Muro de Berlim, que aí ele fala também do aumento do número de trabalhadores, que acho que em 2005, um negócio assim. Aí eu marquei só esse ponto mesmo. E na parte seguinte, né, da grande estagnação, eu coloquei aqui os mecanismos que foram usados, né, que aí os autores resumem. A redução da taxa de juros de curto prazo para estimular a economia e fornecer liquidez, resgate das instituições importantes, que aí teve aqueles grandes que o Luiz mencionou, né, são maciços gastos para poder evitar a falência de grandes empresas, aplicação de testes de estresse para revelar pontos fracos do sistema, o Fed e o Tesouro comprando instituições ameaçadas, e aí por aí vai, né? E aí uma das questões que são interessantes de ver, que aí eu estava pesquisando esse contexto todo, né?
que geram as crises contra a globalização, contra o capitalismo, porque a gente observa aquela grande massa de pessoas que fica desempregada e que perdem as casas e que sofrem com todo esse processo e que não são tão resgatadas pelo governo, e aí, individualmente, você vê grandes empresas recebendo milhões, bilhões de reais para serem salvas. Então, gera aquela sensação de para os ricos tudo, para os pobres nada, né? Então, são os pobres que sustentam e que eles que se ferrem sozinhos e os ricos estão garantidos, né? E aí gera aquela sensação de que a empresa, que a gente vai ver até na disciplina de microeconomia mais tarde, né? Com as grandes empresas podem começar a adotar comportamentos ruins, porque se elas estiverem para quebrar, o governo vai socorrê-las. Então elas podem ter desviar do comportamento que seria o ideal, né, de maximização de lucro, as precauções com quem que elas, né, por exemplo, os bancos, com quem que vai fazer o empréstimo, quais são os investimentos que você vai fazer. Então, em resumo, pode gerar esse tipo de problema econômico. O que eu quero falar aqui é que eu concordo discordando da Nayara. Eu acho que concordo com a parte dos pacotes a empresas, tá? Fora a questão de sistema financeiro, que você tem um risco sistêmico, a Nayara está corretíssima. Ela não falou com essas palavras, mas o governo dos Estados Unidos deveria ter deixado as empresas quebrarem, tá? Esse problema teria que ser um problema de mercado e outra empresa ia entrar para solucionar. Quando você fala do sistema financeiro, aí o buraco é um pouco mais embaixo, porque o sistema financeiro é como se fosse a corrente sanguínea do corpo. Então, se para de bombear sangue, os outros órgãos morrem. Então, o risco sistêmico é complicado. Então, mas nesse quesito eu concordo com a Nayara, mas a questão da globalização e dos males da globalização, eu acho que é muito mais um discurso de esquerda que a vida toda bombardeia as pessoas com esse sentimento anti-globalização. Porque da mesma forma que geralmente acontece em certas crises que no curto prazo podem trazer desemprego, se nós trouxéssemos dados, mostrássemos para as pessoas que sem essa globalização elas não iam ter celular barato, elas não teriam roupas baratas, comida barata, eu acho que se tivesse um discurso mais pró-mercado, esse sistema, essa questão antissistema que se tem seria menor. Mas, teoricamente, assim, grande parte da imprensa, se não a maior parte, é de esquerda. O discurso de esquerda é mais bonito, tá? Então, poxa, um Luiz Antônio falando de sistema financeiro parece que está defendendo o mercado financeiro. Várias pessoas falam isso, que o liberal é quem defende mercado financeiro. Eu acho que se eles me pagassem bem, eu até defenderia por isso, mas ninguém me paga nada. E então eu acho que tem um pouco disso. E só fazer um outro destaque, que esse teste de estresse, gente, ele é muito importante, tá? Ele foi, na época, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, que ele era presidente do Banco Central de Nova York, o Timothy Geithner, tem até um livro que chama Teste de Estresse, que basicamente, o que eram esses testes de estresse? Nos Estados Unidos, quando foram olhar por debaixo, tinha banco que estava com a alavancagem de 50. O que é a alavancagem de 50? A cada $2 que ele tinha de capital próprio, ele emprestava $100.
tá? Então, a alavancagem de 50. O índice de Basileia é 8. O banco, se ele tem 2, ele devia emprestar 16. Se ele tem 1, ele deveria emprestar 8. Estava com um índice de Basileia de 50. Só que isso não perceberam. Aí, qual que foi a sacada desse teste de estresse? Se eles tivessem pensado nisso antes, provavelmente a crise subprime não tinha acontecido. Mas talvez não ia ter força política para implementar esse teste de estresse. Então, a crise subprime ajudou muito com relação a isso. Eles fazem isso agora de períodos em períodos, 2, 3 anos. Você vai e vê qual que é o índice de alavancagem do banco. Tá? Isso está tudo no sistema do Banco Central. E aí você vai e simula no computador uma crise muito pior do que a subprime. Uma crise assim, pega os parâmetros da subprime e você calibra no seu modelo parâmetros muito piores. Esse banco ia quebrar? Ele ia sofrer muito? Se sim, a partir de agora ele tem que parar de emprestar dinheiro e começar a colocar mais capital próprio, ou seja, não pode subir o balanço dele emprestando a Deus dará. Isso foi conhecido como teste de estresse e que agora, até acontecer uma nova crise, provavelmente vai fazer com que outras crises não tenham. Então, vários bancos nos Estados Unidos pararam de crescer de forma acelerada porque não tinham capital próprio. Eles estavam emprestando dinheiro dos outros. Igual aconteceu com o Bitcoin. Bitcoin caiu de 120 para quase 60. O que aconteceu? Muita gente pegou dinheiro emprestado para comprar Bitcoin. Só que o Bitcoin parou de subir e chegou a dívida para as pessoas pagarem. Todo mundo vendeu Bitcoin. O que vendeu, o preço despencou. Então, essa jogada que não estão tentando evitar nos Estados Unidos agora com esses testes de estresse, que foi uma boa... As crises são positivas em algum sentido, tá? Então, foi um remédio, um instrumento importante descoberto. Só complementando, essa questão do brasileiro também, acho que o do Banco Master estava operando bem acima do que o Banco Central Brasileiro estava recomendando. Você citou a questão do Bitcoin, eu vi uma notícia até hoje, que parece que ele teve a maior alta desde janeiro, que parece que nos Estados Unidos agora eles estão debatendo a questão da regularização, né? Então ele começou a subir. Mas voltando para o livro aqui, eu fiquei meio viajando um pouco nas ideias, até onde foi, de fato, o governo ele fez vista grossa, que, por exemplo, no Brasil a gente tem, nessa questão do mercado financeiro, por exemplo, a CVM, que tipo, ela tem a obrigação de meio que identificar essas questões, assim, perigosas, né, e passa pelo Banco Central também, até onde foi negligência, assim, do governo, de deixar a posição do governo mais populista, ali de esquerda, e até onde também foi incapacidade, tipo, do governo, às vezes, achar que ia ser uma coisa, foi outra, porque, de um lado, tem essa questão de ter sido a positiva, a questão da destruição criativa, ele poderia ter deixado quebrar ali, no caso, ele investiu nas empresas, aportou, ou ele não ter investido e pegar no início ali e falar, não, tá errado isso aqui, vamos ver como é que tá, para a questão da taxa de juros, né? No caso, estava bem baixa. Então, eu fiquei um pouco viajando um pouco, até onde foi, de fato, calculado, até onde foi incapacidade mesmo do governo, assim, no caso do presidente, né? Quer falar, Nera? O que o Banco Master que você trouxe, foi até uma boa exemplificação. No Banco Master, por tudo que está aparecendo, teve questão de corrupção também, né? De agentes políticos sendo cooptados, inclusive no Banco Central, tá? Mas no Banco Master, basicamente, aconteceu uma coisa parecida com a crise subprime. O Banco Master estava sobre o guarda-chuva do Banco Central. Só que o Banco Master, o que ele fazia? Ele comprava algumas dívidas que ele chamava de precatórios. Precatório é uma dívida que pode ser que o governo pague ou pode ser que não pague, tá? Aí eles entram na justiça, uma parte é recuperada, outra não.
E o Banco Master, por exemplo, comprava um precatório de 10 e colocava no valor de face, que valia 60. Então, ele inflava os seus ativos. Só que tinha gente do Banco Central que tinha obrigação de ver isso e não olhou. Mas teve uma questão também de fraude dos balancetes. Nas empresas hipotecárias, grande parte dessas empresas não é CVM, não. Lá nos Estados Unidos a CVM dos Estados Unidos chama, esqueci, gente. Enfim, a CVM dos Estados Unidos eu esqueci o nome, ela é fácil de encontrar. Essas empresas hipotecárias, elas não tinham crescido tanto nos anos anteriores. E o que elas faziam? Elas faziam uma coisa que SEC, Secure Exchange, não sei o quê. O que elas faziam antigamente? Elas colocavam o preço dos imóveis nos seus ativos. Então, quando você ia olhar o ativo da empresa, era maior do que o passivo, Gabriel. Só que quando caiu tudo. E a empresa ficou insolvente, quebrou o patrimônio líquido negativo. Então, de alguma forma, faltou fiscalização, tanto é que essas empresas hoje em dia estão sob o guarda-chuva do Banco Central dos Estados Unidos, mas tem uma outra coisa que, na hora que a festa está muito, muito boa, ninguém está preocupado com a conta, tá? Todo mundo está tomando cerveja, comendo picanha, aquele churrasco, tá uma beleza. Aí você tomou uma caixa de cerveja, acabou a cerveja. E não, gente, vão ligar para fulano, vão trazer mais 3 engradados? Ah, vão. Pô, acabou a carne, e o papo tá bom, e conversa de lá, conversa de outro. Aí no outro dia, chega a continha lá, ó, vamos dividir aqui que chegou. Aí muita gente pensa, puta merda, eu não pensei, vê se pode. Eu gastei demais. Então a festa estava boa para muita gente também, Gabriel. Então quando a festa está boa assim, você se preocupa menos. Eu costumo falar com as pessoas que a pior coisa do mundo é você. Isso. Ou então você passa o cartão e passa para o próximo mês também. A gente faz muito isso também. Ah, vamos fazer a média com a namorada. Ah, vamos num restaurante, tal e tal. Somente início de namoro. Restaurante sábado, restaurante domingo, tal. Depois vai chegar a conta para pagar, tá? Então, basicamente, o que eu tinha para falar é isso, que muita gente não estava se importando porque estava se beneficiando. O que eu ia falar é que eu falo com as pessoas, eu não sou professor de autoajuda nem nada, odeio, inclusive, autoajuda, tá? Mas uma coisa que eu falo com os alunos, principalmente estudando história, que a pior coisa do mundo é você ter sucesso. Não tenha sucesso. Erre muito, fracasse muito. Por quê? Não é que é bom ter uma outra vitória, não, gente. Não é isso, não. É porque, geralmente, o sucesso cega a pessoa, tá? A pessoa começa a acertar, acha que sempre vai acertar. É a dinâmica do jogo do tigrinho, tá? A pessoa bota 10 conto, quando ele ganhou 100 reais. Quando ele perdeu a casa. Tá? As empresas acontece muito isso. O cara começa a investir, poxa, o cara vai ganhar bem, tem um mercadinho, fez um mercadão, depois abriu outro, depois está investindo em outra coisa, quando vê, quebrou. A Raízen, peguem a história da Raízen, maior produtora de açúcar e etanol do mundo, agora que está em recuperação judicial, mas está em extrajudicial ainda. É mais ou menos isso. Começou a achar que podia fazer o que queria. Quando vê, quebrou. O sucesso é muito perigoso. Então, é muito melhor você ter fracasso e você tentar melhorar nos fracassos do que você ter sucessos consecutivos que cada vez mais você vai se embolar, até que você vai despencar.
eu complementar, que na sua fala eu lembrei do trecho que os próprios autores falam das agências de classificação de risco, que mesmo elas, às vezes as equipes internas, podem não estar tão capacitadas para detectar o problema. Então, além de tudo que já foi dito, né, você tem esse problema humano também. Às vezes a gente não está tão capacitado para identificar que aquela situação é uma situação problemática. Como sempre dizem, né, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, explicar a crise depois que ela aconteceu. Antes é difícil, às vezes, você achar o problema. Bom, podemos ir para a última sessão ou quer mais alguma dúvida, Gabriel? Ou comentário? Não, é porque o professor Luiz falou a frase, ele fala a frase, acho que ele até fez referência a essa mesmo. Eles falam que enquanto a música está tocando, só levanta e dança. Não fica sentado, não, levanta e dança, depois se parar, depois se preocupa com a sua vez. Isso, exatamente. Aí, na sessão final deste capítulo, eles vão justificar que a crise financeira não foi tão grande quanto a Grande Depressão e justificam isso pela qualidade superior da resposta adotada pelas autoridades, puxando sardinha para o lado deles, né, que estavam lá também fazendo as respostas aos políticos. Mas aí eles citam a consequência, né, um reflexo de queda no crescimento da produtividade. Aí finaliza o capítulo. É que, assim, que está modificando, tá, gente? Os novos estudos, é muito difícil se estimar produtividade, tá? Principalmente produtividade atual. Mas vários estudos têm apontado que a produtividade dos Estados Unidos está aumentando, tá? Está aumentando e aumentando mais do que esse 1,6% colocado, porque essa produtividade que eles citam é até 2016, o livro é de 2020. É que produtividade demora muito tempo, que você precisa de contas nacionais bem ajeitadinhas, tá? Então demora tempo para os estatísticos fazerem estatísticas e posteriormente os economistas calcularem. Nessa última sessão eu não cheguei a marcar, não. Bom, então estamos finalizando o capítulo. Vocês querem destacar mais alguma coisa ou encerramos? Muito bom. No próximo a gente vai tratar do enfraquecimento do dinamismo, né? Provavelmente até os anos 20. Acho que tudo até 2016, pelos gráficos aqui. São os dados que eles usaram. E aí a gente vai fazer um encontro com o último capítulo e o outro encontro com a conclusão. Que tem a conclusão dele tá bem grandinha. Acho que vai ser interessante deixar separado, que aí a gente fecha o livro, né? Já escolhemos o próximo livro, Nayara? Não, a gente precisa pensar. Eu tinha... Deixa eu fechar a gravação primeiro, depois a gente continua, né? Acho que vai.